Olá, meu nome é Rafael Fernandes, este é mais um Informe Jurídico, é o quarto vídeo da nossa série de videoaulas sobre o novo Código de Processo Civil. Já faz um certo tempo que eu não publico nada, devido a compromissos profissionais, mas mais uma vez é um prazer estar aqui tentando passar para vocês de uma forma bem sintética, bem objetiva, um pouco das alterações do novo Código de Processo Civil. Hoje nós trataremos de um assunto muito importante, que é a mediação e a conciliação. O novo Código de Processo Civil ele mostra sua grande preocupação com os equivalentes jurisdicionais. Já no seu artigo 3º, no caput do dispositivo, ele repete uma promessa constitucional consagrada no artigo 5º, inciso 35, salvo engano, da Constituição Federal, de que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve ser analisado à luz do acesso à ordem jurídica justa, o que certamente não será afetado no novo Código de Processo Civil e, na minha opinião, ao contrário, essa inovação, esse dispositivo vem trazer mais benefício, para o jurisdicionado. Nos 3 primeiros parágrafos há uma previsão do chamados meios alternativos, pode ser assim dizer, de solução de conflitos. Eu particularmente não concordo com grande parte da doutrina de que deve-se renomear a autocomposição e a mediação como meios adequados de solução de conflito, porque adequado é resolver o conflito, não se devendo afirmar de início ser um meio mais adequado que o outro. Sempre o jurisdicionado busca a solução, qualquer meio que for, que estiver disponível, que ele puder buscar a solução, a composição de sua lide, é válido. Claro que podendo optar por uma via de mediação, de conciliação, de autocomposição, ótimo, excelente. De qualquer modo, no parágrafo 1º está prevista a permissão da arbitragem na forma da lei. No parágrafo 2º tem-se a recomendação de que o Estado promova sempre que possível a solução consensual dos conflitos, e no parágrafo 3º do artigo prevê que a conciliação, a mediação e os outros meios de solução consensual dos conflitos deverão ser sempre estimulados pelos magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso, já no meio aí do processo judicial. Vamos tratar agora diretamente sobre mediação e conciliação, cabendo fazer uma breve introdução. Além de variadas passagens que consagram ou, de certa forma, incentivam as formas consensuais de solução de conflitos, o novo Código de Processo Civil destinou à mediação e à conciliação uma seção inteira de um capítulo em uma verdadeira tomada de atitude de forma concreta, no sentido de tentar otimizar essas formas de solução de conflitos. Ainda que por razões óbvias tal seção se limite a regulamentar a mediação ou conciliação quando já instaurado o processo, quando o ideal seria que elas justamente evitassem a existência do processo, o novo CPC é inovador e sai da abstração do conciliar é legal, uma premissa que vem sendo trazida aí pelos principais tribunais do país, para a criação de uma estrutura, e de um procedimento que realmente incrementam a conciliação e a mediação como forma de solução do conflito e, por consequência, buscam também a extinção do processo por uma sentença homologatória da autocomposição. Eu entendo que
é extremamente positiva essa iniciativa do legislador, até porque se existem essas formas consensuais de solução do conflito, é melhor que haja uma estrutura organizada e um procedimento já definido, inteligente, para viabilizar a realização da forma mais ampla possível. Igual nos Estados Unidos, por exemplo, antes de se ajuizar uma ação, de se iniciar um procedimento jurisdicional, é sempre tentado pelas partes uma composição prévia, e essa tentativa é válida, essas formas de composição são válidas, porque o judiciário não pode ser o único meio de solução dos conflitos, se as partes têm autonomia de suas vontades, sempre que possível, para tentar conciliar e compor, evitando-se as lides. Registro, no entanto, mais uma vez, que não vejo tal iniciativa como uma priorização da mediação, mas simplesmente uma forma, um caminho que as partes podem tentar e devem ser estimuladas a tentar. Eu vejo muito mais como uma busca de alteração da cultura do jurisdicionado e até mesmo dos operadores do direito. Essa cultura nova que é proposta no novo Código de Processo Civil, ele deve ser estimulado, de forma maciça, de forma contundente pelos profissionais, principalmente por nós advogados. O que causa um certo desconforto é notar que a valorização da conciliação, a mediação ainda embrionária entre nós, nos leva a ver com naturalidade o famoso ditado de que vale mais um acordo ruim do que um bom processo. Ao se concretizar, ao tentar buscar essa linha de raciocínio, estaremos nos condenando e renunciando ao respeito do direito material e decretando até mesmo a falência do Poder Judiciário. Nós não podemos assim pensar. O Judiciário existe, ele é eficaz, ele busca meios cada vez mais eficazes, como o processo eletrônico, PJE, o JPE, na terceira onda renovatória processual, para tentar tornar mais efetivo, mais célere e de acesso a todos. Segundo o artigo 165, caput, do Código de Processo Civil, os tribunais deverão criar centros judiciários de solução consensual de conflitos que ficarão responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e de mediação. Então, isso é muito importante, que agora o Poder Judiciário vai ajudar a instrumentalizar, a fornecer a estrutura necessária para orientar e estimular a autocomposição. A iniciativa é interessante, por algumas razões, sobre uma perspectiva micro, retira do juiz o processo, a tarefa de tentar juntar as partes a conciliação e a mediação, ainda que residualmente possa continuar a exercer tal atividade no curso do processo, caso seja frustrada essa tentativa realizada no início do procedimento pelo Centro de Solução Consensual. Ela é positiva também porque o juiz nem sempre é a pessoa mais indicada para exercer tal atividade. Primeiro, porque não se pode ter a técnica necessária, e segundo, porque pode ser acusado de pré-julgamento, porque o juiz tem que ser imparcial, ele tem que preservar uma isonomia. Então, fazer esse papel de mediador, muitas vezes, pode sinalizar já uma predisposição a julgar a favor de uma parte ou a outra, mas isso aí é um pouco questionável. Com a criação do Centro Jurisdicionado de Solução Consensual de Conflitos, o ideal é que exista ali um espaço físico exclusivo para o desempenho das atividades dos conciliadores e mediadores, o que certamente vai otimizar a realização do trabalho, e além disso, não serem as sessões realizadas na sede do juiz, eu acho que diminui os aspectos de litigiosidade e formalidade que são geralmente associados ao Poder Judiciário.
É, uma crítica aí que vamos ver, vamos tentar. Eu particularmente vou apoiar, vou buscar junto aos meus clientes sempre uma tentativa aí de conciliação prévia, de mediação, né? Então vamos agora tratar sobre o conciliador e o mediador, reconhecendo que a diferença nem sempre pacífica na doutrina de que versa sobre o tema do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 165 do novo CPC, onde se distingue essas características, a forma de atuação dos conciliadores e dos mediadores e o resultado também da conciliação e da mediação. E ao fazer essa distinção, traz ao menos um indicativo de qual forma de tentativa de solução consensual do conflito deveria ser aplicada a cada processo que chegar aos centros ora analisados. O conciliador ele deverá atuar preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, né? Significa a conciliação mais adequada para conflitos de interesse que não envolvam uma relação continuada entre as partes, né? Que ali buscam uma solução. Como ocorre, por exemplo, um acidente de trânsito, uma colisão de veículos, né? As partes ali têm aquele momento que por um acidente, um caso aí que foge da vontade delas, elas vão buscar essa mediação, essa solução e nunca mais vão se ver, cumpridas as obrigações determinadas, as indenizações pelos danos materiais, danos morais ou lucros cessantes. Cada parte ali, né, a parte que deu causa ao acidente pagará ou acionará a seguradora e depois as partes ali nunca mais terão contato entre si. Já o mediador ele deve atuar preferencialmente em casos que ocorre um vínculo anterior entre as partes e a continuidade desses vínculos, já mantinham alguma espécie, vamos dizer, de vínculo continuado antes do surgimento da lide, o que caracteriza uma relação que não é instantânea entre elas, como ocorre, né, nos casos de acidente de trânsito ou mesmo no caso de direito de família. Na conciliação, o conciliador ele pode sugerir às partes as soluções para o litígio, sendo expressa a vedação à utilização de qualquer, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou de intimidação para que as partes venham a conciliar. Na mediação, o mediador ele vai auxiliar os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que elas possam, pelo restabelecimento da comunicação entre elas, identificar por si mesmo as soluções consensuais que elas podem chegar. Pode notar que o mediador não propõe soluções, mas apenas faz a intermediação do diálogo entre as partes, induzindo a encontrar a solução dos conflitos por elas mesmas, conforme, né, sempre ensina a melhor doutrina. O mediador deve escutar com atenção, interrogar, saber mais, resumir o que entendeu para tentar esclarecer os pontos mais importantes daquele conflito. Para isso existem várias técnicas que são estudadas, né? Eu acho que agora caberá às faculdades de direito a exercerem esse papel de tentar transmitir um pouco mais das técnicas, de teorias interessantes, como a teoria dos jogos, para quem não conhece, de John Nash. Procure aí, Nash, N-A-S-H, Teoria dos Jogos, é muito importante, vale a pena ler, vale a pena estudar, vai ser muito importante para a atuação de todos os advogados daqui para frente. Terminamos aqui a primeira parte da nossa aula sobre mediação e conciliação. Na segunda parte da aula, trataremos sobre os princípios que regem a conciliação e a mediação. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Conto com a presença de todos na próxima aula. Aguardo o próximo vídeo que será exibido provavelmente na próxima semana. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.